Olá, hoje eu trago uma polêmica. Nós aqui falamos várias vezes sobre a escritora e profetisa Ellen White. E a dúvida que chegou para a gente é o seguinte: se ela se dizia profetisa, nós a dizemos que ela é uma profetisa, como é que ela citava textos de outros autores e dizia que aquilo foi inspirado por Deus? Polêmica. Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Esse programa que tem respondido às mais diversas dúvidas bíblicas, teológicas, assuntos espirituais. Você que está aí acompanhando a gente, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e você pode participar mandando qualquer dúvida que você tenha da Palavra de Deus, qualquer dúvida teológica que de repente você quer uma resposta na Bíblia. Então participe, eu falo para você como que você faz daqui a pouquinho para mandar as suas perguntas ao programa, tá? Você já sabe, quem sempre está na mira para responder e dar a sua resposta na Bíblia é ele, hein? Professor Leandro Quadros. Tá afiado aí, professor? Já está preparado para mais um programa e mais umas baterias de perguntas que chegam aqui do programa? Pois olha, já estou abrindo aqui a Bíblia para dar uma resposta sobre essa primeira pergunta. Polêmica, hein? Polêmica, mas nós vamos demonstrar aqui que quando o pessoal acusa Ellen White de plágio, na verdade estão procurando pelo em ovo, né? Então nós vamos aqui demonstrar um texto bíblico, vamos obviamente indicar um artigo também para aqueles que querem realmente entender o assunto lerem, e nós convidamos ao nosso telespectador a acompanhar o programa até o final e até mesmo a você indicar o programa, compartilhar com outras pessoas para que elas possam estudar a Bíblia conosco e também ter respostas às questões religiosas que surgem à mente. Que Deus te abençoe e vamos esperar então a sua pergunta aqui ao vivo. Muito bem, é isso mesmo. E nós abrimos o programa falando sobre essa polêmica que existe mesmo. Muitas pessoas acabam acusando a senhora Ellen White de plágio. Essa pergunta que mandou foi a Ana Júlia, e ela diz o seguinte: eu queria muito que vocês respondessem a minha pergunta. Se Ellen White é uma profetisa, por que pegava citações de outros autores, escrevia em seus livros e falava que foi inspirada por Deus? Isso não seria uma enganação falar que recebeu esses ensinos em visões, sendo que pegou de outros autores? Professor, isso é pesado, é uma acusação grave. Como é que se chega a essa conclusão? Quem foi que disse que Ellen White pegava citações de outros autores? Ela mesma fala isso em seus livros? Vamos começar aqui negando uma afirmação desta pessoa, né? Primeiramente, Ellen White nunca disse que tudo que ela escreveu foi dado em visão. Ela foi inspirada sim por Deus, mas não quer dizer que as citações de todos os autores que ela usou, ela atribuiu para ela. Ela nunca fez isso. Na verdade, ela fez sim empréstimos literários para esclarecer o conteúdo das suas visões e ensinos, mas ela não pegou esses empréstimos literários de forma desonesta. É muito diferente. Acusar uma pessoa de plágio desonesto tem que ter realmente... Na verdade, a pessoa deveria até estar viva para poder se defender, para que alguém coerente nesta acusação, para que alguém seja realmente coerente nessa acusação. Então, nós não podemos confundir empréstimos literários com plágio desonesto. E como nós comprovamos isso, que ela não fez plágio desonesto? Pelo seguinte: alguns historiadores que ela citou, por exemplo, tinha um historiador chamado Conybeare, ela citou alguns trechos desse historiador, por exemplo, no seu livro O Grande Conflito,
e outros historiadores. E na revista adventista norte-americana, quando ela escrevia seus artigos sobre variados temas e assuntos, ela indicava, preste atenção nisso aqui, Ellen White indicava as obras desses historiadores para os leitores da revista adventista. Agora você imagine, a pessoa plagia de forma desonesta e aí indica para as outras pessoas os historiadores que ela plagiou, para as pessoas descobrirem que ela plagiou. Não tem cabimento, simplesmente não faz sentido nenhum. Então, nos dias de Ellen White, ela fez empréstimos literários e isso era comum entre praticamente todos os escritores. Eles não tinham as normas, por exemplo, da ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ou as normas norte-americanas da Escola de Chicago, eles não tinham essas normas como nós temos. Então, eles citavam uns aos outros, as pessoas sabiam que algumas citações eram de outros autores e não tinha um plágio desonesto, tinha um empréstimo literário. Outro detalhe, esta mesma acusação de, entre aspas, plágio feita a Ellen White pode ser feita a escritores bíblicos. Você quer ver um exemplo? Judas, aqui em Judas 1,9 e também nos versos 14 e 15, ele usa trechos de obras e ele não cita essas obras. Por exemplo, no verso 9 de Judas 1, quando ele fala da ressurreição de Moisés, ele cita uma obra chamada Assunção de Moisés, mas ele não dá a fonte. Mas era uma obra conhecida daqueles dias. Nos versos 14 e 15, falando da volta de Jesus, ele cita aqui primeiro Enoque. Quer dizer que Judas foi desonesto? Não. O Espírito Santo orientou a pegar aquilo que era verdadeiro dessas obras não inspiradas para expressar melhor a ideia que Deus queria comunicar para ele. Ellen White fez a mesma coisa. Ela pegou trechos bons de entender, que explicavam melhor os conceitos que ela queria transmitir para que as pessoas compreendessem melhor, mas ela não fez isso de forma desonesta. Eu recomendo que você leia um artigo para você se aprofundar neste assunto, que está disponível no Centro de Pesquisas Ellen G. White. Tem um artigo intitulado Ellen G. White e uso de fontes. Esse artigo é muito importante. Por quê? Esta acusação de plágio, ela foi mais forte na década de 80, por causa de um pastor adventista que tinha um modelo equivocado, uma forma equivocada de compreender o conceito de inspiração, chamado Walter Rea. Esse indivíduo começou a fazer umas acusações de plágio e em 1980, por ali, a igreja já deu a resposta a esse assunto. Inclusive, depois contratou um especialista em direitos autorais chamado Dr. Vincent Hammick. E esse homem, ao estudar os escritos dela, comprovou que ela não fez nenhum plágio desonesto. Ela fez empréstimos literários, algo comum da época, feito por todos os autores, mas nunca fez isso de forma desonesta. Então, nessa resposta, digita no Google ou na sua internet, Centro White, e escreve assim, Ellen G. White, uso de fontes. Aí você vai ter um artigo amplo, completo, para analisar este assunto. E tem outros artigos para que você possa perceber que os críticos muitas vezes procuram pelo em ovo, né? As pessoas têm que analisar uma coisa. Quando alguém fala mal da obra de Ellen White, raramente essa pessoa leu um livro completo dela. Esse é o primeiro problema. Isso é falta de etiqueta espiritual, intelectual, diríamos assim. Eu não posso acusar um autor sem eu ter lido. E uma outra coisa que você tem que analisar. O que mais traz benefício à sua vida espiritual? Ler um livro de Ellen White em que exalta Jesus Cristo como Salvador, Senhor e Deus, ou as críticas feitas a este livro? O que traz mais benefício espiritual para você? Algo nesses livros contradiz as Escrituras Sagradas? Então, tem que analisar por esse prisma e não dar atenção aos críticos de plantão. O site é centrowhite.org.br, tá bom? Você pode ver aí e acompanhar e aprender mais e até descobrir o que a senhora White escreveu aí sobre isso também. Professor,
Para o nosso telespectador mandar as perguntas para a gente, ele pode usar o nosso WhatsApp, pode usar o nosso Instagram, pode usar o nosso Facebook. Tem várias formas de você mandar a pergunta e eu coloco aqui na mira para que o professor Leandro Quadros responda. No WhatsApp o número é 12 981510101. Você está vendo aí na tela, anota aí, coloque a gente nos seus contatos para que você possa participar sempre. No nosso Instagram é @namiradaverdade e no Facebook namiradaverdade.nt, tá bom? Então, pode pegar aí os nossos canais e mandar as suas perguntas para a gente. Olha só, tem uma pergunta que chegou aqui, já que você estava falando sobre Ellen White e outros escritores. O Iago David, ele é lá de Maués, no Amazonas, ele perguntou o seguinte: por que homens de Deus como Lutero, Calvino, Wesley, Moody, Finney e tantos outros citados por Ellen White guardavam domingo e não o sábado? Por que ela citou todos eles e esses homens que não guardavam o sábado? Mas veja, será que só quem guarda o sábado é sincero? Seria ridículo, absurdo, uma aberração pensar numa coisa dessa. Esses homens viveram de acordo com a luz que tiveram. E a guarda do sábado, eles só não o guardaram porque essa luz não chegou para eles. Se tivesse chegado, com certeza eles teriam guardado. Nós não podemos conjecturar, nem sonhar na hipótese de que quem não guarda o sétimo dia é uma pessoa não sincera. Pelo amor de Deus, eu espero que quem fez essa pergunta não pense dessa forma. Eu até quero ler aqui um trecho de um livro de Ellen White. Tem outros livros, obviamente, mas esse aqui me chamou a atenção há um tempo atrás, que é o Conselho sobre Escola Sabatina, página 85. Eu não estou dizendo que a guarda do sábado não é importante e Deus quer que os seus filhos, que estão em todas as igrejas, guardem o sábado, porque ele é um memorial do Deus Criador. Ele foi abençoado e santificado lá em Gênesis 2, 1-3, ou seja, foi abençoado e santificado muito antes de existir qualquer judeu ou israelita na face da terra. Ou seja, o sábado é um memorial da criação para todo ser humano que crê que Deus é o seu Criador. Agora, não dá para dizer que uma pessoa que não guarda o sábado e não o conhece, que ela não é sincera ou que ela não ama Jesus. Ellen White mesmo escreveu neste livro aqui, eu cito Ellen White porque ela é cofundadora da Igreja Adventista. E nós cremos que ela foi uma profetisa não canônica, obviamente submetida ao texto bíblico. E na página 85, olha o que ela diz. Entramos em contato com muitos cristãos verdadeiros que não são de nossa fé, mas que vivem de acordo com a melhor luz que possuem. Esses gozam de maior favor de Deus do que os que têm mais luz, mas não progridem pela prática de obras correspondentes. Simples assim. Então não dá para deduzirmos que Ellen White não deveria ter citado esses grandes homens porque eles não conheceram a doutrina do sábado. Seria absurdo, pensarmos desta forma. Muito bem, e olha só que pergunta interessante que chegou aqui da Glenda. A Glenda, ela perguntou o seguinte: boa noite para vocês do programa e todos que estão acompanhando. De que maneira a história de Esther na Bíblia nos ensina sobre o poder da coragem e da fé em momentos de adversidade? E como podemos aplicar esses princípios em nossa vida hoje? A história de Esther, professor, realmente é uma história muito bonita, Que realmente fala de fé e coragem. Aí a Glenda quer saber como aplicar esses princípios em nossa vida hoje, Legal isso. Tem tantos princípios, mas eu vou pegar aqui um deles em especial. O que me chama muito a atenção é a oração, o princípio da oração intercessora, não é? Quando ela foi diante do rei pedir pelo seu povo, Ela pediu que as pessoas orassem por ela, além de coragem, ela falou, olha, o que der, deu. Se ele não me autorizar a entrar na presença dele, ele vai me matar. Mas eu peço que vocês orem por mim. Então você vê o princípio da oração intercessora. Você vê o quanto a oração intercessória é poderosa, o quanto Deus quer que os seus filhos orem uns pelos outros. Isso está em harmonia lá com Tiago 5,16, que manda orarmos uns pelos outros. Então tem vários princípios, obviamente, na história de Esther, mas o que me chama mais a atenção é este,
o poder da oração de intercessão. Muito legal, professor, muito legal. De tantas coisas, né? A história da Esther, muito bonita ali na Bíblia. Realmente a questão da oração é algo fantástico. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui. A Rauliane Raposo, professor, ela tem ainda uma certa dúvida com relação à Trindade. E ela pergunta o seguinte: a Bíblia nos mostra que existe uma trindade na pessoa do Senhor, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Jesus e Deus, nós já temos uma noção de quem são Pai e Filho, que formam a mesma pessoa. Mas o Espírito Santo, o que seria e que forma tem? Não entendo o que é. A Bíblia diz algo sobre o Espírito Santo? Professor, eu sei que você já falou algumas vezes, mas é sempre bom a gente ampliar esse assunto na Trindade, na pessoa do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo, professor? Primeiro eu queria ajudar a nossa telespectadora, Tito, a corrigir uma afirmação dela, né? Ela fala que o Pai e o Filho são a mesma pessoa. Não, não são pessoas distintas, né? Então, por exemplo, em João 17, quando Jesus ora ao Pai, ele está orando para outra pessoa. Ele não está orando para ele mesmo, não tem sentido. Outro detalhe, Atos capítulo 7, 54 a 56. Estevão viu Jesus à direita do Pai. Jesus não poderia estar à direita dele mesmo, entende? Então, são pessoas distintas. Jesus e o Pai não são a mesma pessoa. Tá bom? Então, eu queria só te ajudar a ter essa compreensão. Em relação ao Espírito Santo também, ele é uma pessoa distinta de Deus Pai e de Deus Filho. Tem vários textos, mesmo que o Espírito Santo seja o personagem da Trindade que menos apareça no texto bíblico, porque a função dele é glorificar ao Pai e ao Filho. Então, as três pessoas têm a mesma essência divina, assim como você e eu temos a mesma essência divina, mesma essência humana, perdão, quase que eu falei uma aberração herética aqui. Você e eu temos a mesma essência humana, então as três pessoas da Trindade têm a mesma essência divina. Agora, as pessoas da Trindade têm funções diferentes. E a função do Espírito Santo, de acordo com João 16, 14, é exaltar a Cristo e glorificar também ao Pai. Quando você vê Jesus falar do Espírito Santo em diversos textos, especialmente no Evangelho de João, um texto que é bem esclarecedor é o de João 14, 16, entre outros, tá? Mas em João 14, 16, depois o Tito vai recomendar para você aí um guia de estudos sobre o assunto. João 14, 16 diz assim, ó: e eu, é Jesus falando, e eu, Jesus, né, rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E no verso 17 ele diz quem é esse Consolador, o Espírito da verdade. Então veja, Jesus está orando a um outro ser, que é o Pai, para que ele dê um outro ser como substituto de Jesus, que é o Espírito Santo. Como Jesus em Mateus 28, 19 fala para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele está mencionando uma terceira pessoa em sequência às duas primeiras, que é o Pai e o Filho. E aí você vai para textos bíblicos que mostram o Espírito Santo com características que só Deus tem e textos que mostram o Espírito Santo com características de um ser pessoal. Vou te dar alguns exemplos rapidamente e aí o Tito vai te indicar uma revista, tá bom? Em Mateus 12, 31 e 32 é dito que é possível blasfemar contra o Espírito Santo. A blasfêmia só pode ser cometida contra Deus, tá? Atos capítulo 5, versos 13 e 4 chama o Espírito Santo de Deus. E textos como Efésios 4, 30 e 31, Atos 13, 2, 2 Tessalonicenses 1, 7, Romanos 15, 30, apresenta o Espírito Santo com sentimentos, algo que é possível apenas com pessoas, tá bom? Então, tenha plena certeza,
As três pessoas da Trindade são pessoas distintas e esses três grandes poderes do universo que formam um Deus, que formam uma divindade, no sentido de unidade, trabalham incessantemente pela nossa salvação. Muito bem, professor, muito bem. Eu queria até dizer para você que nós temos a Revista Esperança também, um guia de estudo especial sobre o Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Olha só que interessante, você pode solicitar a sua revista ligando para a gente, 0 operadora 12 21 27 3121, ela é gratuita, e você pode também acessar a nossa plataforma de cursos, onde você tem as videoaulas desse guia de estudo aqui, tá bom? É só você acessar novotempocursos.com. É a plataforma, mais nova plataforma da Novo Tempo, onde você pode ter todos os cursos bíblicos em videoaulas, onde você vai poder aprender muito sobre esses temas bíblicos. Todos eles você tem lá para você aprender, tá? Esse aqui é o Espírito Santo, o Deus dos bastidores, a Revista Esperança Novo Tempo, que você pode pedir gratuitamente ligando para a gente, ou acessando a plataforma e solicitando por lá também, tá? Nós temos que ir para o intervalo rapidinho. Aproveite o intervalo, manda a sua pergunta para a gente volta já já. Já estamos de volta e olha, para você participar, você pode mandar as suas perguntas para a gente através do nosso WhatsApp, o número é 12 981 510101, eu recebo aqui na hora. Também você pode usar as redes sociais pelo Instagram, @Na Mira da Verdade, e também o nosso YouTube, o nosso Facebook, namiradaverdade.nt, e tem no YouTube também ao vivo da TV Novo Tempo, tá bom? Você pode mandar a sua pergunta ali nos comentários. Participe e mande a sua pergunta para a gente. Tem uma pergunta aqui do Edson. Ele diz o seguinte: boa noite, Tito, meu nome é Edson, de Rio Largo, Alagoas. Eu queria saber, Mateus 11, 28 e 29 anula o sábado? As perguntas sobre o sábado sempre vêm, né? Porque vejo os pastores falando que descansamos numa pessoa e não em um dia. O que está querendo dizer lá, professor, em Mateus capítulo 11, os versinhos 28 e 29? É que nós descansamos em Jesus, é isso? E não no sábado? Não, é aquele texto em que ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pois Esse então, é um argumento que simplesmente não faz sentido. Poxa vida. Mas o pessoal alega mesmo, né, que já que o nosso descanso é em Cristo todos os dias da semana, eu não preciso descansar no sábado. É um argumento, para mim, dos mais fracos que existem contra a guarda do sábado. Por quê? Nós temos que analisar quando Deus abençoou e santificou o sábado, em Gênesis 2, 1 a 3. Adão e Eva descansavam ou não em Deus? A resposta é evidente. Eles descansavam em Deus infinitamente melhor do que nós hoje, porque eles estavam face a face com Deus. Mesmo Adão e Eva descansando em Deus, Deus abençoou e santificou o sétimo dia. Uma coisa não anula a outra. Os israelitas também descansavam em Deus. Nem por isso Deus pediu para eles não guardarem mais o sábado. Então eu digo para você com toda sinceridade, esse argumento em torno de Mateus 11, 28 a 30 é totalmente ilógico, irracional e fora do contexto bíblico. Olha só, tem uma pergunta aqui no nosso Facebook. Vamos ver, vou colocar aqui do jeito que estão perguntando para a gente e você que vai dar a resposta aí, hein? Quem mandou aqui foi o Fábio Quintiliano e a pergunta do Fábio é a seguinte: boa noite, Tito, professor Leandro. A minha pergunta é: por que Deus perdoou Caim e não perdoou Nadab e Abiú? Pesca aí. Foi pescada a sua pergunta. Professor, Deus perdoou Caim pelo assassinato do seu irmão? Por que ele não perdoou Nadab e Abiú, que simplesmente acho que tentou segurar ali a arca e foram fulminados? Tem duas coisas contextos bem diferentes aí. Primeiro, Deus não perdoou Caim, Deus poupou Caim. Poupou da morte, né? Porque assim como ele assassinou seu irmão, o resultado seria a vida dele, né? Exatamente. Então,
Por que nós sabemos que Deus não perdoou Caim? Porque Caim não se arrependeu. Caim não se arrependeu. Então não tinha como Deus perdoar Caim. Então veja, Deus poupou Caim, e alguns pensam o seguinte: Deus poupou Caim porque tinha misericórdia dele. Não é bem assim. A misericórdia maior de Deus foi para com Adão e Eva. Imagine, Caim mata o irmão, Caim merecia a morte. Quem é que ia ter que matar Caim? Adão ou Eva? Ou um irmão que viria a nascer depois? Então imagine a dor de Adão e Eva, já perderam um filho e iam perder o outro. Então Deus, na verdade, poupou Caim, mas por causa de Adão e Eva. E um outro motivo, Deus poupou Caim para que o universo percebesse o nível de corrupção que o pecado causa no ser humano e o quanto os pecadores seriam perversos se Deus não os destruísse um dia de uma forma definitiva. Então há outras questões. Nadab e Abiú é outro contexto. Nadab e Abiú sabiam totalmente que não poderiam acender fogo estranho diante Eles da levaram fogo estranho no templo, né? Eu falei que era por causa da arca ali, né? Mas... ali era... Uzá. Oi? A questão da arca foi Uzá, que foi fulminado Uzá, ali, né? Exatamente, Uzá. Então o que acontece? Aqueles homens eram sacerdotes, eles sabiam que não podia fazer. Então quando eles colocam fogo estranho, é porque eles já estavam num grau de corrupção, eles aprontavam, eles faziam de tudo. Então Deus deu muitas oportunidades para eles. Então o que você percebe em ambas as histórias? Oportunidades, mas ninguém soube aproveitar nos seus respectivos contextos. Muito bem, olha só, tem uma questão que chegou aqui no nosso WhatsApp. Quem mandou foi o Rafael. Eu vou ler aqui, ele cita 2 versos da Bíblia que estão ali em, deixa eu ver, Mateus 12, 39 a 40, que está escrito assim: mas ele lhe respondeu e disse: uma geração má e adúltera procura um sinal, não se lhe dará outro sinal senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Muito bem, a pergunta dele é a seguinte: de acordo com esses textos, Jesus ficaria sepultado 3 dias e 3 noites e depois ressuscitaria. Mas se Jesus foi crucificado e morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo, a minha dúvida é essa: de sexta para domingo ele ficou realmente 3 dias e 3 noites morto e depois ressuscitou? Como é que a gente explica isso? E aí, professor? Boa pergunta, boa pergunta. O que acontece nesse caso? Realmente quando lemos ali Lucas 23, 54 a 57 e Lucas 24, verso 1, claramente os textos mostram que Jesus morreu na sexta, no 6º dia da semana, sexta-feira, que era o dia de preparação, passou o sábado na sepultura e ressuscita domingo de manhã. Então, realmente, não dariam 72 horas para 3 dias e 3 noites. Mas o que acontece aqui em Mateus 12:40? Aqui é um sistema antigo de contagem chamado cálculo inclusivo. O que é o cálculo inclusivo? Se um evento importante pega uma parcela de um dia, é contado como se fosse um dia inteiro. Então, como o evento da morte e ressurreição de Jesus envolveu um pedacinho da sexta-feira, todo o sábado e uma partezinha de domingo, eles contavam como 3 dias e 3 noites. Era o sistema inclusivo de tempo. Então, como uma parcela do tempo está inclusa naquele evento importante, eles diziam 3 dias e 3 noites. Então, era uma forma figurativa para descrever o cálculo, o que estava descrevendo, na verdade, o cálculo inclusivo do tempo. O texto não quer dizer que ele ficaria realmente 72 horas, mas que o evento em si, morte, sepultamento e ressurreição, envolveriam esses 3 dias inteiros, diríamos assim, entre aspas, por causa do sistema de contagem inclusiva do tempo que era praticado na época pelos judeus. Muito bem.
Professor, tem mais uma perguntinha. Vou colocar mais uma perguntinha aqui do nosso WhatsApp. A gente precisa ajudar os nossos queridos irmãos com as mais diversas dúvidas que chegam. Olha só, vamos ver como é que você consegue ajudar aqui o nosso irmão Edmilson, tá? Ele diz o seguinte: parabéns pelo programa, eu gosto muito e gostaria de saber sobre os 1000 anos que a Terra queimará. São 1000 anos na contagem de Deus ou na contagem humana, já que um ano para Deus equivale a 1000 anos para nós? Acho que é importante dar uma contextualizada nessa questão desses 1000 anos aqui e explicar para ele o que quer dizer esses 1000 anos que a Terra irá queimar, professor. Veja, querido, a Bíblia não ensina que a Terra vai queimar por 1000 anos. Ensina que a Terra, sim, ficará desolada por 1000 anos. Então, se você ler Apocalipse capítulo 20, você vai perceber isso. Então, 2 Tessalonicenses 1, 7 a 9, 2 Pedro 3, 10, mostra, né, que o nosso planeta será destruído pelo fogo. Mas não quer dizer que durante 1000 anos será assim. Quando a Bíblia fala do milênio, ela fala do momento em que a Terra ficará desolada. Só isso, tá? Em relação ao milênio, por que nós não cremos que aqui é um período simbólico, mas literal? A primeira coisa que você tem que ter em mente, quando 2 Pedro 3,9 fala, deixa eu só conferir se é 2 Pedro 3,9 mesmo, ou acho que é 3,8. Quando 2 Pedro 3 fala que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, é 2 Pedro 3,8. Não está afirmando que um dia equivale a 1000 anos, está comparando. O texto fala, para o Senhor um dia é como 1000 anos. Então, por que está comparando? Por Deus ser eterno, um dia ou 1000 anos dá no mesmo. Tá? Então, o texto, essa conjunção aqui, ela não está afirmando o que é, está comparando simplesmente. É uma conjunção comparativa. Tá? Tenha isso em mente. E por que nós queremos que os 1000 anos no Apocalipse são literais, se, por exemplo, o Apocalipse é simbólico? Né? Pelo seguinte, é que os 1000 anos demarcam um intervalo de tempo entre dois eventos literais, a primeira e a segunda ressurreição. Se você ler Apocalipse 20, dos versos 4 a 6, a primeira ressurreição sabemos que ocorre na segunda vinda de Cristo, e aí fala que a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios para o castigo, ocorre após os 1000 anos. Então, como há um intervalo de 1000 anos entre dois eventos literais, primeira e segunda ressurreição, achamos mais lógico crer que realmente os 1000 anos, neste caso, é um período de tempo literal que separa dois eventos literais. Muito bom, muito bom. Próxima pergunta chegou pelo nosso Instagram. Participe também mandando a sua perguntinha pelo videozinho que a gente posta ali no Instagram, tá? Quem mandou foi a Deise Helena. A pergunta da Deise Helena é a seguinte. Boa noite, meus queridos Tito e professor Leandro Quadros. Mais uma vez peço esclarecimento sobre essa passagem da Bíblia, que é a pergunta de tantos de nós sobre a descida de Jesus ao inferno. É que lá em Efésios 4, de 8 a 10, diz que ele desceu às partes mais baixas da terra. Como uma outra passagem também lá de 1 Pedro 3, 19 a 20, que menciona que Cristo foi pregar aos espíritos em prisão. Por favor, pesquem essa forte pergunta, meu coração e mente agradecem. Deus abençoe, ilumine e proteja grandemente sempre. Professor, essa é uma pergunta, é uma dúvida que volta e meia chega aqui no programa, né? E agora tem dois textos, Efésios 4, de 8 a 10 e também 1 Pedro 3, de 19 e 20. Jesus realmente, na sua morte, em algum momento desceu ao inferno para pregar para aqueles que estavam presos? Como que é isso, professor? Muitos acreditaram, por um certo tempo, em que Jesus desceu ao inferno, pregou aos espíritos que estavam lá presos, para que tivesse uma outra oportunidade de salvação. Hoje, uma minoria crê desta forma, justamente porque se Jesus ensinasse, se Pedro ensinasse isso, ele estaria contradizendo o ensino bíblico
de que a salvação só pode ser aceita em vida. A Bíblia não ensina a doutrina da segunda chance após a morte. É totalmente estranho para as Escrituras. A Bíblia fala, por exemplo, em 2 Coríntios 6,2, que hoje é o dia da salvação. Hebreus 3, 12 a 15, Hebreus 4, há advertências sérias para que as pessoas aceitem a Cristo como Salvador em vida. Então, se pudesse alguém ser salvo após a morte, essas advertências elas não teriam sentido. Então, o que temos que fazer? Interpretar o texto no seu contexto, para não conjecturarmos, criarmos interpretações que não fazem parte da mente do autor inspirado. Eu não vou entrar em muitos detalhes agora, por causa do tempo, mas para você interpretar 1 Pedro 3,19, que diz, no qual foi e pregou aos espíritos em prisão, vamos ler pelo menos dos versos 18 ao 20. Porque veja que interessante, o verso 19 é uma linha. E nós não podemos entender um texto, por exemplo, você não pode entender o texto de uma revista lendo uma linha dele. A linha, ela está num parágrafo. O parágrafo está num bloco de texto mais amplo. Então é assim que nós interpretamos. 1 Pedro 3, 18 a 20, quando você lê, eu vou ler aqui para você e aí vou dar aqui alguns detalhes para você interpretar. Só voltando um pouquinho, lá em Efésios quando fala, 4, 8 a 10, que Cristo desceu às regiões inferiores da terra, ali é referência à sepultura. Tá? O termo regiões inferiores da terra não é uma referência ao inferno. Tá? Ali é sepultura simplesmente. Porque ali fala realmente da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão aos céus. Então é isso que é o contexto de Efésios 4. Mas voltando para 1 Pedro 3, diz no verso 18, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Aqui tem uma observação importante. Aqui diz que Cristo foi vivificado no Espírito. Qual é o Espírito que atuou na ressurreição de Cristo de acordo com Romanos 8:11? O Espírito Santo. Então, quem pregou os espíritos em prisão foi o Espírito Santo, não foi Cristo. E quando você lê os versos 19 e 20, os espíritos em prisão eram os antediluvianos e a prisão eram as cordas do pecado, de acordo com Provérbios 5, 22. Então, em resumo, porque o nosso tempo acabou, Cristo, por meio do Espírito Santo, fazendo uso de Noé, pregador da justiça, 2 Pedro 2,5, pregou aos antediluvianos que estavam presos com as cordas do pecado. Então não há nada aqui de imortalidade da alma ou de segunda oportunidade de salvação após a morte. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo. Aproveite aí o intervalo. Não sai daí não, hein? A gente volta já já. Já estamos de volta e eu quero fazer uma indicação para você, hein? Pedir mais este guia de estudo da revista Esperança Novo Tempo, Lar Docilar. Esse é um ensino maravilhoso sobre a família. A gente hoje vive em um mundo onde a família não é valorizada e a Bíblia sempre valorizou muito a família. Essa revista foi escrita pela professora Sheila, ela que é terapeuta de casal, apresentadora aqui da Rádio Novo Tempo. E olha só, assuntos fantásticos. Família sob a ótica de Deus, problemas familiares, somos diferentes, tem uma família disfuncional e agora as feridas herdadas da minha família. E com certeza existem muitos problemas de família. Agora, como se orientar biblicamente sobre isso? Peça agora mesmo a revista Esperança, Lar Docilar. E você pode também acompanhar na plataforma de cursos as videoaulas. Para pedir a revista, ligue agora 0 Operadora 12 2127 3121, solicite a sua
e acesse a plataforma de cursos novotempocursos.com e você assiste às videoaulas da revista Lar Docilar, tá bom? Professor Leandro, muitas perguntas que chegam para a gente aqui. Tem uma pergunta do Facebook. Deixa eu ver como que é essa pergunta. Quem mandou foi o Hugo Aguiar. Boa noite, professor Leandro e Tito. Sou católico, mas acompanho sempre o programa. Eu gostaria de saber sua opinião sobre as cartas dos pais da igreja. Quero dar um exemplo. Inácio de Antioquia foi discípulo de João Apóstolo e em uma de suas cartas aos magnésios diz que os cristãos começaram a não mais guardar o sábado e sim o domingo. Estas cartas podem dar credibilidade assim como damos à Bíblia? Obrigado e Deus abençoe a todos. E aí, professor, já ouviu falar sobre essas cartas? De Inácio de Antioquia, que foi discípulo de João e de fato ele disse que não era mais para se guardar o sábado, é isso? Muito boa pergunta, meu irmão católico, obrigado por você acompanhar o nosso programa e pela sua confiança. É muito bom para nós termos a sua companhia aqui, tá? Meu irmão, realmente alguns pais da igreja deram a entender, sim, que havia uma certa observância do domingo no período pós-apostólico. A questão que nós devemos trazer em mente é: será que essas cartas, elas têm a mesma autoridade inspiracional do texto bíblico? Para nós protestantes, eu creio que, pela forma como você está buscando o texto bíblico, eu acredito que para você também, nós cremos na importância, sim, dos pais da igreja. Os pais da igreja nos ensinam não apenas sobre crenças e hábitos naquela época, mas os pais da igreja também sistematizaram para nós, de alguma forma ou outra, várias doutrinas importantes. Porém, os pais da igreja, mesmo sendo homens piedosos, não eram inspirados como um profeta bíblico. E aqui está uma diferença muito importante. O profeta bíblico, ele é inspirado. Os pais da igreja escreviam e comentavam sobre aquilo que era inspirado no texto bíblico e também de acordo com algumas crenças que eles tinham. Os pais da igreja também tinham crenças distorcidas, tinham crenças que não eram bíblicas, porque aprenderam, não diretamente dos apóstolos, obviamente, mas dos seus estudos pessoais, do contexto em que viveram. Então, como nós vemos em alguns pais da igreja, ali a partir do século II, referências até do século III, IV, coisas mais conclusivas sobre o domingo, e como nós vamos no livro de Atos, por exemplo, no período pós-apostólico, vemos que ali 40, 60, 70 anos após a cruz, os apóstolos continuaram guardando o sábado. Nós entendemos que quando alguns pais da igreja falaram do primeiro dia, eles já estavam num processo de corrupção doutrinária. Então é só no período pós-apostólico que isso acontece, porque no período apostólico realmente não tem nada que indique a santidade do domingo. Para você ter uma ideia, eu vou te dar aqui alguns exemplos. O livro de Atos, você vê várias reuniões religiosas sendo realizadas realmente no sábado. Então você vai para Atos 13, 42 a 44, Atos 16, 13, Atos 18, Atos 17, verso 2, Atos 18, versos 13 e 4. Por exemplo, em Atos 16, 13, você vê que Paulo guarda o sábado num território onde não tinha sinagoga. Então, ele não guardava o sábado apenas para agradar ou evangelizar judeus, é porque era parte do estilo de vida dele. E nós não vemos realmente nem o texto de Cristo ou dos apóstolos indicando uma mudança do dia de guarda. Eu até sempre comento, uma das melhores formas de estudar sobre o domingo é ler os 7, 8 textos que falam sobre o primeiro dia da semana. Em nenhum deles nós vemos a atribuição a qualquer santidade a esse dia. Então, em resumo, os pais da igreja são importantes, sim, como fonte de conhecimento,
mas eles não são inspirados e, portanto, eles não devem ser regra de fé e prática. Muito bem, professor, muito bem. Tem uma perguntinha aqui que chegou pelo nosso WhatsApp. Deixa eu ver quem mandou o nome, se tem o nome aqui da pessoa. Noziel. A pergunta do Noziel Gomes é a seguinte. Ele diz, a semana passada eu tinha mandado uma pergunta, mas devido ao tempo não deu para ir para o ar. Eu gostaria que vocês tirassem a minha dúvida sobre Hebreus 2, versículo 14. Estou participando pela primeira vez no programa. Um abraço para vocês, Tito e professor Leandro Quadros. Aí diz que o diabo foi aniquilado. Então, se foi aniquilado, não existe mais o diabo. Tira essa dúvida para mim. Bom, a versão que ele está vendo aqui, ó, eu acho que é a revista corrigida. Eu dei uma olhadinha aqui ainda, que diz assim no verso 14 de Hebreus 2. É visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ou seja, com a morte de Jesus, que veio aqui e se transformou em carne, ele aniquilasse o diabo. Isso quer dizer que o diabo já foi extinto, já foi destruído, já foi aniquilado, professor? Não, Hebreus 2,14, na verdade, quer dizer outra coisa. Ó. Eu vou ler aqui para você, numa outra tradução, para ficar mais claro, que é a Nova Versão Transformadora, tá? Visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o Filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer e, somente ao morrer, destruiria ao diabo que tinha o poder da morte. Então, na sua morte e ressurreição, Cristo destrói o império, diríamos assim, de Satanás. Agora, a destruição de Satanás, o castigo dele e o aniquilamento é algo futuro. Então, o propósito do texto não é dizer que aquilo aconteceu naquele exato momento, até porque hoje em dia existem ainda muitas pessoas possessas por demônios, e até porque Cristo falou em Mateus 25:41, que o lago de fogo está preparado para o diabo e seus anjos, ou seja, ele não foi para o lago de fogo ainda. E lá em Apocalipse 20, versos 7 a 10, é dito que ele irá para o lago de fogo após o milênio. Então, o que Hebreus 2,14 quer dizer? Que Cristo destruiu sim a influência de Satanás, o seu domínio, mas que a destruição dele será algo futuro. Muito bem, tem mais uma pergunta aqui, só que essa agora é do nosso Instagram. Quem mandou foi o Raul Varjão. A pergunta do Raul é o seguinte: o que Jesus quis dizer? Uns que se encontram comigo, de modo algum passará pela morte, sem que primeiro veja Jesus voltar. Se os discípulos todos morreram naquela época, como é que fica então? Professor Leandro Quadros, por que Jesus disse que alguns que estavam com ele o viriam voltar, ou seja, não passariam pela morte? Aonde está escrito isso? Isso aqui está em Mateus 16, 28, acho. Deixa eu ver aqui. Mateus 16, 28. Mateus 16, 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, olha que interessante. Ele não está dizendo que não morreria, mas ele está dizendo que só morreria depois que vissem o Filho do Homem no seu reino. E aí você pergunta, mas ele não voltou ainda? E nenhum apóstolo está vivo hoje? Como explicar? Será que Jesus errou? Há vários anos, um ateu me apresentou esse texto dizendo que Jesus estava errado, já que algumas pessoas estariam vivas quando ele voltasse em glória e majestade, e hoje nenhuma pessoa daquela época está viva, porque já são mais de 2000 anos, então isso quer dizer que Cristo errou. Mas o que esse ateu desconsiderou foi o verso seguinte, no capítulo 17, verso 1. Que diz assim, 6 dias depois, ou seja, 6 dias depois do que ele afirmou aqui no verso 28, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz.
E aí, neste momento que Cristo se transfigura, aparece na forma gloriosa, Moisés e Elias aparecem para ele. Olha o que aconteceu aqui. Eles viram o Cristo glorificado ali. Quando eles veem Cristo transfigurado, eles estão tendo um prenúncio do reino glorioso de Cristo, da volta gloriosa de Cristo. Então, quando Cristo fala que alguns estariam vivos e veriam o reino dele, ele está falando que Pedro, Tiago e João iriam ter o privilégio de ver o reino de Cristo manifesto em forma de miniatura na transfiguração de Cristo. Então, para entender Mateus 16, 28, tem que ler ali o restante, capítulo 17 em diante, porque há ali uma conexão em ambos os capítulos que esclarece essa dúvida. Portanto, Cristo não errou. Cristo simplesmente está falando de uma manifestação gloriosa dele para aqueles três homens, Pedro, Tiago e João, que testemunharam a transfiguração de Cristo. Ok, muito bem. E olha só a perguntinha que o Ian mandou para a gente. Na Bíblia, não se fala sobre a grande era do gelo e o período dos dinossauros e a sua extinção. Então, eu queria saber se isso realmente aconteceu e se a Bíblia pode nos orientar de alguma forma. Eu sei que é uma pergunta bem sem sentido, mas isso me causa muitas dúvidas relacionadas ao período da criação dos animais e dos seres humanos. Me chamo Ian, sou de uma pequena cidade da Bahia que se chama Inhambupe. Obrigado, Ian, pela sua participação. Tenho 14 anos, olha que legal. Professor, era do gelo, dinossauros, como é que na Bíblia a gente pode explicar isso? Será que isso aconteceu mesmo? Vejam, a sua pergunta não é sem sentido, ela é importante. Veja, meu jovem, primeiramente, você tem que ter em mente o seguinte, a Bíblia, ela não vai tratar de muitos assuntos. Por quê? Porque ela tem um foco, tratar da história da salvação. Então, como o propósito da Bíblia é tratar da história da salvação, Deus coloca no texto bíblico os eventos relacionados a isso e que nos ajudam a compreender a Deus, a doutrina da salvação, a atuação dele ao longo da história humana. Então, muitas coisas que são corretas e verdadeiras não estão no texto bíblico, porque o texto bíblico não é um livro de ciências, ele até contém ciência, mas o propósito é outro. Leia, por exemplo, 2 Timóteo 3, 15 a 16, 15 a 17, onde Paulo fala deste propósito salvífico do texto bíblico, em nos instruir para a salvação. Agora, a Bíblia, mesmo que não seja um livro de ciências exatas ou paleontologia, arqueologia, ela contém dados a respeito disso. Por exemplo, você vai ali para Jó, capítulo 40, 15 a 19, e aquele animal descrito ali, de acordo com o Dr. Strong, que é o autor de um léxico, que é um dicionário especializado de grego, de hebraico, aramaico e grego, professor. Ele explica que é bem provável que as características daquele animal ali no livro de Jó seja de um dinossauro, de um braquiossauro ou diplódoco, dois tipos de dinossauros herbívoros. Óbvio que o nome dinossauro não está no texto bíblico porque é um nome relativamente novo, ali do século XIX, tá? Então tenha em mente, o fato de nem tudo estar na Bíblia não significa que não existiu. Simplesmente é que o foco da Bíblia, o tema, a linha editorial do texto bíblico é outra. Muito bem, professor. Infelizmente, o nosso tempo não dá mais para colocarmos nenhuma pergunta. A gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, Tito, pelas perguntas dos nossos amigos e obrigado a você que participou do nosso programa. Que Deus abençoe a sua vida e que você nunca se esqueça que aqui na TV Novo Tempo, no programa Na Mira da Verdade, sempre que você tiver a coragem de perguntar, somente a Bíblia terá a coragem de lhe responder. E como eu sempre digo, aqui sempre as suas perguntas e os seus questionamentos estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!